Bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Clodomir Barros de Andrade e eu sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre meu último livro, Budismo em 7 Lições. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a formação da comunidade budista. Bom, quando o Buda começa a reunir os seus discípulos, o Buda tinha uma forma muito especial de convocá-los. Ele chegava para aquelas pessoas e para aquelas pessoas que ele via, né, com a sua capacidade bem diferente da nossa de enxergar a natureza dos seres, ele falava só assim: Erri, vem. E esse vem era um convite para que a pessoa, então, fizesse parte da comunidade budista mais primitiva. A comunidade budista se chama Sangha, mas, naturalmente, a comunidade budista primitiva ela não é só formada por monjas e monges. E isso é um fator importante, né? Lembrar que, desde o princípio, o budismo teve também uma profunda e grande tradição que era totalmente controlada, totalmente gerida por monjas. Essas monjas e esses monges, eles eram chamados de bhikshunis e bhikshus, que significa literalmente mendigas e mendigos. À medida que o budismo foi, então, crescendo, à medida que o Buda foi atraindo cada vez mais discípulos, naturalmente começaram a se unir a essa comunidade monástica primitiva também pessoas leigas, né? Começou a surgir, então, uma grande comunidade laica, que também foi extraordinariamente importante para o budismo primitivo, já que essa comunidade laica provia materialmente para que as monjas e as monjas pudessem se dedicar integralmente aos seus exercícios espirituais. Bom, à medida que o budismo ele vai crescendo, e depois, posteriormente, com a morte do Buda, quando o budismo começa a se espraiar do nordeste da Índia para o norte da Índia, depois para o centro da Índia, depois para o sul da Índia. E à medida que o budismo foi se internacionalizando através dos Himalaias, né, o budismo cedo foi para a Ásia Central, e da Ásia Central para a China, e da China para a Coreia, e da Coreia para o Japão, e da China para o Tibete. Isso é uma história fascinante que nós vamos ter a oportunidade de contar no nosso livro. Essa comunidade de monjas e monges foi se transformando profundamente. Tanto assim que, posteriormente, o budismo não se transforma, ele não é só uma tradição espiritual. O budismo ele deixa de ser só uma religião para se tornar um verdadeiro processo civilizatório. Tanto assim que em alguns países, como por exemplo o Japão ou o Tibete, o budismo não chega como uma religião. O budismo chega como uma profunda e sofisticada estrutura de sociedade, de estruturas políticas, de estruturas jurídicas e de estruturas culturais. Não é à toa, por exemplo, que no Tibete monges budistas foram responsáveis pela estruturação do Estado tibetano, pela cultura tibetana, inclusive pela produção do primeiro alfabeto tibetano. O que aconteceu no Tibete aconteceu também em outros lugares. Por quê? Porque quando o budismo começa a se alicerçar como uma grande tradição espiritual, isso demandou que a tradição também criasse mecanismos de perpetuação de alguns espaços geográficos. Foi a criação de, primeiro, mosteiros bem primitivos, né? Nós sabemos que a comunidade budista primitiva ela circulava muito, o próprio Buda circulava o ano inteiro, mas a tradição nos conta que o Buda e os monges e as monges paravam de andar, de caminhar durante 3 meses, na época das monções, que na Índia é uma época de chuva direto, não para de chover, e o deslocamento fica muito difícil. Então, nesses meses de monções, a comunidade começou a construir estruturas primitivas, que naturalmente, com o passar do tempo, foram se transformando em complexos de mosteiros, bibliotecas, hospitais e até universidades, né? Nós sabemos que o budismo ele também se estruturou a partir de uma rede internacional de ensino, de uma rede internacional de templos, templos esses que tinham uma profunda importância não só espiritual, mas também política e econômica pelas regiões onde o budismo se espraiou. Bom, a gente fala um pouco no próximo encontro sobre a cultura material budista que surge desse ambiente onde o budismo se espalhou. Tá certo? Até lá, então.